Bom dia, gente. Vejam só, ontem a gente deu introdução, né, ao conteúdo de matrizes, onde a gente identificou o que é uma matriz, né? E a partir disso, dessa explicação, vocês viram também a matriz transposta de outra matriz. Ok, ficou inclusive uma atividade para vocês responderem, que eu vou anexar a correção a esse vídeo aqui, tá bom? Então, vejam, hoje a nossa explicação será referente a matrizes especiais. Então, nós temos um conjunto de matrizes especiais. A primeira delas é a matriz quadrada, certo? Que é a que a gente vai conhecer agora. Uma matriz, ela é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Quando forma um quadrado perfeito. Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, certo? Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz do tipo M vezes N, certo? Ela é uma matriz do tipo, na verdade, M é igual a N, no caso. Essa matriz, ela é do tipo 2 por 2. Então, ela é quadrada justamente por isso, pela quantidade de linhas ser a mesma quantidade de colunas, certo? Uma matriz quadrado perfeito. Assim como eu falei lá, né, expliquei em relação a que matriz não tem uma quantidade estipulada de números, não tem isso de, a matriz só pode ter tantos números, ela é ilimitada, não tem limite para isso. Então, existem matrizes grandes, matrizes menores, e assim vai. Como, por exemplo, eu poderia colocar aqui 3, 2, 1, 7, 4, 2, 2, 2, 1. Pronto. Eu teria aqui uma outra matriz, certo? Do tipo M igual a N, que seria, nesse caso aqui, já é um pouco maior, então eu teria uma matriz no formato de 3 por 3, porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas, que formam um quadrado perfeito. Então, vejam só, na matriz quadrada, a diagonal principal é formada pelos elementos A e J, onde I é igual a J, certo? Quando ele fala I igual a J, ele não está se referindo aos elementos, tá? Ele está se referindo à posição desses elementos. E o que seria isso, por exemplo? Então, eu vou pegar aqui essa mesma matriz, no caso, essa matriz quadrada aqui. E eu vou fazer a sua genérica, certo? A partir dela eu faço uma matriz genérica. O que é isso? É representar por linhas e colunas. Como assim? Então, eu teria aqui, não será os números, tá? A, primeira linha, primeira coluna. A, segunda linha, aliás, primeira linha e segunda coluna. Assim como eu tenho A, segunda linha, primeira coluna, e aqui eu tenho A, segunda linha, segunda coluna, certo? Isso daqui é a matriz genérica dessa daqui, tá? Então, a gente fez uma matriz genérica dessa matriz principal aqui, essa matriz quadrada que eu expliquei pra vocês. Nesse caso, pra gente identificar o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária, a gente vai identificar aqui, ó, pela posição desses elementos, tá? Onde nós tivermos os elementos que representem a mesma linha e a mesma coluna, a gente vai identificar a diagonal principal. Então, nesse caso, aqui eu tenho A, primeira linha, primeira coluna, e A, segunda linha, segunda coluna. Então, isso aqui é minha diagonal principal. Diagonal principal. E essa outra que resta aqui, ela automaticamente é a diagonal secundária. Ok?
Então, dessa forma, a gente identifica as diagonais de uma matriz, certo? Então, no caso, uma matriz genérica, ela é uma matriz sem valores, tá? Ela só representa aqui a posição de elementos. Isso serve para qualquer tamanho de matriz, tá? Então, digamos, eu tenho aqui essa matriz, certo? Eu quero dessa matriz calcular a determinante. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o produto, a subtração desse produto, no caso. Então, deixa eu repetir aqui mais uma vez. Eu teria 4 e 3, menos 1 e 0. Então, para calcular, isso daqui é uma matriz A, tá? Para calcular a determinante de A, pra gente calcular a determinante de A, a gente faz o produto dessa matriz. Como assim? Eu vou pegar aqui, de acordo com a diagonal principal e a diagonal secundária, tá certo? Então, eu tenho 4 vezes 0 menos diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Menos 3 vezes menos 1. Certo? Então, aqui é só a gente resolver. 4 vezes nada é nada. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Menos vezes menos vai dar mais, né? Então, gente, a determinante dessa minha matriz, ela vai ser 3, certo? Então, de acordo com essa explicação aqui, eu vou deixar uma atividade para vocês referente a essa matriz quadrada. Vou fazer a correção dessa outra que vocês fizeram ontem e vou anexar esse vídeo, tá bom? A nova atividade. Vou aguardar a resposta de vocês no privado, lá no WhatsApp, tá bom? Porque o aplicativo aqui, o Classroom, não tá enviando todas as fotos que vocês estão enviando para mim, não. Então, vão lá no WhatsApp no privado e envie para mim as atividades que vocês estão fazendo, tá? E qualquer dúvida podem falar também. Pronto, gente, vejam só. Aqui é a correção da nossa atividade anterior, tá? No caso de ontem, que eu deixei para vocês, do nosso livro didático. Atividade 1 e 2, onde vocês vão resolver referente à matriz, né? Veja, a primeira questão diz o seguinte: escreva no caderno a matriz correspondente e a tabela abaixo. Então, vocês lembram que, para exemplificar o que é uma matriz para vocês, eu utilizei também o mesmo formato aqui, né? Com alguns alunos e algumas notas bimestrais desses determinados alunos. Então, a partir daquela tabelinha, eu representei em formato de matriz. Como seria, né? Porque matriz é nada mais, nada menos que uma espécie de tabela. Então, como ficaria isso aqui transformado em matriz? Escrito em forma de matriz. Então, eu teria aqui, ó. Só a gente organizar, tá? Eu vou colocar uma matriz A aqui. É só a gente organizar os valores, os elementos dessa matriz. E em seguida a gente diz que tipo de matriz é essa, o formato dessa matriz, né? Eu observo que eu tenho uma matriz no formato de 3 linhas e 4 colunas. Então, eu tenho uma matriz 3 por 4, certo? Isso é a resposta da nossa primeira questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: com relação à matriz do exercício 1, responda no caderno. Então, a gente vai analisar essa matriz aqui, né? E vai responder. Letra A. O que significam os números da primeira linha? Esses números da primeira linha significam o quê? Eles significam as médias das notas, no caso, que Ana tirou nas disciplinas de matemática, física, química e biologia, ok? Letra B. O que significam os números da segunda coluna? Não é isso? Eles significam as notas, no caso,
as notas de Ana, Antônio e Beatriz na disciplina de Física, certo? E o terceiro, o que significa o número da terceira linha e terceira coluna. Então, eu tenho terceira linha e terceira coluna, certo? Significa a média, a nota, no caso, de Beatriz na disciplina de Química, ok? Então, isso é a correção da nossa atividade de ontem, no caso. Eu vou anotar aqui para mandar a foto para vocês e vocês fazerem aí as alterações, caso alguém tenha errado.